TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá minha gente, eu sou Pablo Kling e vamos aqui para mais um programa Orgulho de Ser Petropolitano, para resgatar e valorizar a autoestima de todos nós petropolitanos. E no programa de hoje eu vou conversar com ele, Josinei Barbosa de Carvalho. Nasceu em Irajá, mas nem conhece lá, não sabe nem onde fica direito. E já tem mais de 30 anos em Petrópolis e só de televisão são mais de 20 anos. Ou seja, é mais petropolitano que muita gente que nasceu aqui. E, inclusive, ele é a voz da cidade aqui na TVC. E eu vou conversar agora com o meu amigo Ney Carvalho. Tudo bom, Ney? Pablo, tudo ótimo. O pessoal no início ficou perguntando quem é esse cara. Ney Carvalho, prazer estar aqui, cara. Parabéns aí por esse retorno às telinhas, com esse programa aí que eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso. Obrigado. Mas já começando, vamos lá, como é que foi essa mudança de Josinei para Ney Carvalho? Já chegou em Petrópolis, Ney Carvalho? Já nasci Ney Carvalho, né? O Josinei só está no cartório. É só a razão social? Só a razão social. Desde dentro da barriga da minha mãe já era Ney, e enfim, já nasci e sempre só ouvia me chamar desse nome em toda a infância. Se tornou um nome de trabalho também na comunicação, né? E Josinei, assim, às vezes eu até esqueço que meu nome é Josinei. E o Ney Carvalho vem desde sempre, né? Nasci, meu pai me chamando de Ney. Meu pai, como um bom botafoguense, né, tinha um jogador chamado Ney Conceição no Botafogo. Então o Ney acabou pegando na época e não teve jeito. É engraçado, né? Os próprios pais escolhem o nome do filho e eles mesmos mudam o nome do filho. Exatamente. Já reparou? É o meu caso. Tem muitos casos assim também. É o meu. Agora me conta, você nasceu em Irajá, você é petropolitano porque já recebeu o título de cidadão petropolitano e mais do que isso, ainda que não tivesse recebido aquele papel dado pela Câmara dos Vereadores, outorgando ali você como cidadão petropolitano, é mais petropolitano que muita gente aí, né? Petrópolis, meu pai na época veio morar aqui, né? Eu ainda morava no Rio com a minha mãe e vinha passar finais de semana com meu pai, desde a minha adolescência. E meu pai sempre foi um apaixonado por essa cidade e essa paixão foi de pai para filho. Eu sempre sonhava vir morar em Petrópolis e assim que alcancei a maioridade, vim trabalhar com meu pai tinha uma empresa aqui na cidade. E acabamos ficando aqui eu me casei, aqui meus filhos nasceram e já são 32 anos e como você disse, né, mais petropolitano do que muitos petropolitanos que nascem na cidade devido a todo esse tempo. E eu me apaixonei totalmente por Petrópolis, né? Uma cidade que tem uma qualidade de vida ainda maravilhosa, uma cidade que tem uma história, né? A história do Brasil, parte da história do Brasil passa por Petrópolis. Então são vários ingredientes que não tem como ninguém se apaixonar. E o meu caso, então, vim para cá, aqui eu comecei a entrar na comunicação mais de cabeça, né? E aqui, encontrando esse espaço aí em rádio, TV e noticiando tudo o que acontecia nessa cidade. E com isso a paixão só ia crescendo. E como que foi a receptividade pelos petropolitanos, por parte dos petropolitanos? Não falando agora da cidade, mas falando da nossa gente.
Foi muito fácil porque o meu pai abriu esse caminho. E o meu pai, meu saudoso pai, José Carvalho, era uma pessoa assim de um carisma incrível, né? E ficou muito cedo, rapidamente, assim que veio para cá, muito conhecido na cidade. Então, quando eu cheguei aqui, antes de conhecer o Ney Carvalho, era o filho do seu José. Então, foi muito fácil, o povo nos recebeu sempre muito bem. Meu pai abriu esse caminho, foi o percursor aí para essa história minha com a cidade de Petrópolis, e foi muito fácil cair nas graças do povo, com o trabalho que a gente realiza também, sempre em prol da cidade. Isso facilitou muito. Antes de você começar na televisão, você teve aí cerca de mais de 10 anos já morando, vivenciando o cotidiano aqui da cidade. Você acredita que o Petropolitano ele é acolhedor? Ele é acolhedor. Hoje nós temos na cidade, né, a cidade cresceu muito, muita gente de fora veio para cá. Eu não sei se hoje a gente ainda consegue mensurar muito bem esse estilo de vida com a identidade do Petropolitano em si. Mas na época, há 32 anos atrás, quando eu vim, o povo petropolitano mostrou esse acolhimento. Eu acredito que por ser uma cidade turística, conhecida em todo o mundo, por receber muita gente de fora, isso contribuiu bastante. Então, pelo menos comigo em particular, meu pai, nós fomos muito bem acolhidos pelo povo da cidade. A gente pode dizer que, historicamente, Petrópolis foi feita, construída para ser de gente de fora. Exatamente. Apesar de Dom Pedro ter pedido para trazerem os alemães nessa levada, ver 2 lados da minha família, para colonizar, para construir a cidade, ela passou a ser o que era porque aqui estava instalada a casa de veraneio do imperador, e quando ele vinha para Petrópolis, a corte vinha junto, os barões vinham junto, ou seja, toda a alta sociedade mudava para Petrópolis e passava meses aqui. Então a gente pode dizer que Petrópolis foi construída para ser casa de veraneio e foi ficando e crescendo, a ponto de ser a grande paixão de Dom Pedro II, da Princesa Isabel, Verdade. Também do Conde D e de tantas outras pessoas. Agora, sobre o que você falou de muita gente mudando para Petrópolis, é um convite que o nosso próprio hino diz, né? Quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui. E você tem essa percepção também? Quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui? Com certeza, eu não tenho dúvidas disso. Eu sempre falo, né, brinco com aquele fundo de verdade, que Petrópolis é a verdadeira cidade maravilhosa do estado do Rio de Janeiro. Uma cidade que, como eu já disse aqui, nos dá uma certa qualidade de vida, segurança, tranquilidade. Então, com certeza, eu mesmo, né, que recebo muitos amigos de fora, muitas pessoas que vêm de várias partes do Brasil, vêm e têm vontade de voltar para ficar em definitivo. Muitos deles já fizeram isso. Então, com certeza, muita gente de outra terra descobre que é bom e é bem mais feliz viver aqui. Agora vamos entrar agora já numa outra área da entrevista. Eu quero saber de você como foi o ingresso na comunicação. Como é que é a sua história com a comunicação e principalmente a comunicação petropolitana? Então, isso começou muito cedo, né? É uma vocação que vem assim de nascença. Tenho familiares que também já trabalhavam na comunicação, mas desde pequeno eu gostava muito de jogar futebol de mesa, né? O popular futebol de botão, mas eu pouco jogava. A minha vontade era ficar narrando os jogos enquanto os colegas jogavam. Então a paixão pela comunicação esportiva, mais especificamente, começou muito cedo, quando eu queria participar dos torneios de botão. Às vezes eu não pagava a inscrição com dinheiro, mas eu falava, me inscreve no campeonato e eu narro os jogos de vocês. E aí ficava ali, né, narrando, me espelhando aí em grandes ídolos, né, da época do rádio esportivo, José Carlos Araújo, Jorge Cury, enfim. E nós ficávamos ali fazendo as narrações dos jogos. E ali começou a surgir essa paixão. Depois nós começamos a trabalhar no setor da área de marketing de algumas empresas, incluindo redes de supermercados. Logo em seguida começou-se locução dentro de supermercados, que foi uma coisa diferente, nova para mim, fazendo esse trabalho, até que um dia alguém de uma rádio nos descobriu, fizemos um teste e aí
nos dedicamos a esse trabalho. Na verdade, eu sou radialista que caí de paraquedas na TV e acabando deu certo. E quem foi, assim como o Silvio Santos também, ele Exatamente, começou primeiro no rádio. exatamente. Então me diz quem foi essa pessoa e qual foi a rádio? Então, foi o seu José Carneiro Dias, né? A família Carneiro, do Grupo Diário de Petrópolis, aqui eu quero mandar um grande abraço aqui, Paulo Antônio. Na verdade, Paulo Antônio também ficou ciente e eles deram uma oportunidade, pediram que eu fosse na rádio para fazer um teste e lá ficamos. Comecei a trabalhar fazendo teste no estúdio e também na parte administrativa. Na e dali, época, 91.1 pertencia ao grupo. Rádio Musical Na FM. antiga Rádio Musical FM. Rádio Musical FM. E ali nós começamos a fazer um trabalho ali dentro da Rádio Musical e ali a coisa foi crescendo, nós fomos fazendo diversos trabalhos, cursos, nos aperfeiçoando com grandes feras do rádio, nosso saudoso Robson França, Fabiano Garcia, grandes nomes da comunicação petropolitana. Aprendi com esses caras, a escola foi muito boa e ali nós ficamos no rádio durante muito tempo, trabalhando com locuções em mercados, prestando serviço de marketing para o comércio local na cidade e trabalhando na Rádio Musical, que faz parte do Grupo Diário de Petrópolis. Já na televisão, você começou primeiro na área do esporte, falando do esporte. Isso por conta daquela paixão já pelos campeonatos de futebol de botão, essa questão toda? Com certeza, com certeza. O esporte é uma paixão desde criança, né? E ali nós começamos a fazer um trabalho, me lembro de um dos primeiros programas, foi o Bola Music, que era um programa de música, sucessos da MPB e esporte. A gente mesclando tudo isso com notícias do futebol carioca e um programa com músicas da década de 80, 90, né, o auge da música brasileira. Ali ficamos fazendo esse trabalho, mas com certeza essa paixão pelo esporte. E aí foi quando que recebemos um convite de um diretor da TV que acompanhava o nosso trabalho no rádio, e eles estavam querendo, uma TV local em Petrópolis, que estava querendo fazer um trabalho mais forte do esporte na emissora, que não tinha ainda, e aí nós recebemos esse convite. Então pode-se dizer que o Ney Carvalho é um dos precursores da cobertura do jornalismo esportivo petropolitano, né? Junto, na TV, né? Junto também com alguns outros nomes que naquela época surgiram. Meu amigo Joênis de Souza, que é radialista também começou aquele programa esportivo com a gente. Xande Teixeira, Edson Cunha, Ninha, saudoso Ninha, o Xande Teixeira, que hoje trabalha no Grupo Globo, no Sport TV, e também Roberto Márcio, né? Que hoje também ainda é o jornalista, comunicador esportivo aí na cidade. Certo. Então, nessa trajetória você viu grandes nomes petropolitanos que hoje são sucesso, tem reconhecimento pela carreira internacional, surgirem, como o Henrique Avancini, o Gêmeos Fábio e Rafael, que inclusive um está jogando no teu time, né? É verdade. No teu time do coração. Clube do coração, que é o Botafogo, né? Essa paixão que veio de pai para filho. Na verdade, meu pai é torcedor, meu pai é baiano, veio da Bahia para o Rio de Janeiro muito jovem, torcedor do Bahia, que é o meu segundo clube, amo o Bahia demais por causa do meu pai, mas no Rio meu pai se apaixonou por Garrincha, Newton Santos, passou a torcer pelo Botafogo e essa paixão veio passando de pai para filho. E aí surgiu começou a surgir esse contato, né, com grandes ídolos, Petrópolis, um grande celeiro, Kevin Curani também, acompanhamos o início aí no Serrano, várias vezes. Kevin, você chegou a acompanhar também? Sim. Kevin Curani, ainda pegamos um pedacinho, teve todas as vezes que vinha passar férias, estava com a gente na TV. Sem contar grandes nomes também da comunicação esportiva, né? Como eu já disse, que despontaram para o Brasil e para o mundo, como é o caso de Dudu Monsanto, também um grande amigo que já fizemos trabalho juntos também. Petrópolis é de fato um celeiro de talentos, né? Seja na área artística, na área esportiva, na área de comunicação, a gente vê grandes jornalistas estourando aí, fazendo sucesso nacional, sucessos internacionais também. Então, Ney, eu gostaria que você contasse agora um trechinho como é que foi essa mudança da área do esporte para ser a voz da cidade. Porque no esporte a gente trabalha mais com uma agenda positiva. Divulgar, falar bem, incentivar, impulsionar para que principalmente a juventude abrace essa causa, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, evitando que muitos deles caminhem aí para o mundo das drogas, para o mundo da criminalidade. O esporte tem essa função social. E você migrou dessa área do esporte
para uma outra área muito importante que passou a ser a área de jornalismo, de fato, o que a gente no jornalismo chama de hard news, Sim. são as notícias do dia a dia, e tem sido bem hard, tem sido bem pesado mesmo. Mas como é que foi essa mudança do esporte para o hard news? Pablo, você tocou aí num ponto primordial, porque houve uma transição, por mais que pareçam ser duas áreas diferentes, houve uma transição dessa passagem do esporte para o trabalho que nós fazemos hoje. Por quê? Petrópolis tem muitos clubes amadores que trabalham dentro de muitas comunidades, com muitas crianças. E nós começamos a perceber, dando oportunidade, recebendo representantes de vários clubes da cidade, a dificuldade do poder público em apoiar projetos dentro dos bairros, com esses clubes que têm um trabalho importantíssimo. Eu sempre digo aqui que o esporte é uma ferramenta poderosíssima na questão da inclusão social de crianças, adolescentes, jovens, enfim. Então nós começamos a perceber isso, esse problema acontecendo, e começamos a cobrar muito do poder público, incentivo aos clubes, abrindo espaço para o esporte em geral, não só o futebol, mas todas as outras modalidades. E aí começou a ter um tom diferente. Vários programas no que se referia a uma cobrança pelas políticas públicas ao esporte. Então, vendo essa necessidade acontecer com os clubes, essa cobrança dessas políticas públicas ao esporte, o diretor então da emissora, saudoso Marcos Falcone, da extinta TV Cidade, nos chamou para uma conversa. E ali foi quando que surgiu essa ideia de ver que se estava tendo um trabalho muito bacana, muito bem feito em relação às cobranças sobre as políticas públicas para o esporte, e surgiu essa ideia de ver na grade a necessidade de um programa que tivesse essa linha, mas não só para o esporte, mas para outras causas dentro da cidade também. Então assim nasceu a Voz da Cidade, mas nesse momento a gente vai fazer uma pequena pausa, porque nós estamos aqui aproveitando o cenário aqui do restaurante La Bodega, que fica no Shopping Pátio Petrópolis. Agradecer a hospitalidade de toda a equipe aqui com a gente, ó, um cafezinho, uma água, um lugar para um bate-papo legal, igual a gente está conversando aqui. A gente vai fazer uma pequena pausa e voltamos já já com o orgulho de ser petropolitano. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. De volta com o programa Orgulho de Ser Petropolitano, diretamente aqui do La Bodega, no Pátio Petrópolis, no Shopping Pátio Petrópolis, conversando com a Voz da Cidade. Ney Carvalho, como é agora ser a voz da cidade? Porque, de fato, eu ouço muito que você é o Wagner Monte de Petrópolis, o Datena de Petrópolis, e essas referências, como é que você lida com essas referências? Eles são referências para você? A gente acaba pegando, né, um pouquinho, são
grandes nomes, monstros sagrados aí da comunicação, enfim. E a gente acaba tendo uma referência em cada um deles, com certeza. Mas assim, a gente acabou criando um estilo assim muito próprio, né? Eu acho que cada um cria um estilo de acordo com o trabalho que faz, dentro da região que faz. Então, quando nós começamos com esse trabalho, conversamos, como eu disse agora há pouco, com o Marcos Falcone na época, e aí resolvemos fazer um teste, né? Então, foi quando que nós paramos com o esporte, que passou a ser conduzido por outras pessoas, outros profissionais na emissora, e nós então estreamos A Voz da Cidade, um programa que a princípio, para quem conhece aí a nível de cadeia nacional aí, um programa no estilo nos moldes de Balanço Geral, Cidade Alerta, começou a pegar esse perfil como é até hoje, praticamente, com algumas notícias, e aí nós começamos a comentar em cima daquelas notícias e apresentar algumas necessidades da cidade. E aí surgiu essa ideia, esse nome, porque o nome da TV era TV Cidade, e eu pensei num modo de deixar a palavra cidade no programa, e como nós dávamos voz à população, isso foi tomando uma proporção muito grande, sufocando as notícias, a participação popular se tornou muito grande, devido a muitos problemas ocorrendo na cidade, e aí nasceu A Voz da Cidade, onde nós damos realmente voz a toda a cidade, não só a população, mas as autoridades, no intuito de esclarecer, de explicar, nas respostas às cobranças que são feitas. E aí A Voz da Cidade se consolidou, começou a nível de teste, o formato e o nome, e a repercussão foi muito boa e veio se consolidando como é até hoje A Voz da Cidade. Você acredita que o Petropolitano tem dificuldade em ser representado, em ter representatividade, em ter voz na construção, seja de políticas públicas, seja no incentivo à arte, à cultura, ao esporte? Você acha que falta voz para o Petropolitano? Pablo, eu entendo que quando eu cheguei na cidade, começou uma transição em todos esses aspectos. Que transição é essa? Quando eu cheguei em Petrópolis há 32 anos atrás, eu ouvia falar de bons governos realizados pela cidade, de boas câmaras municipal, ouvia falar de referências como Paulo Gratacós, Sérgio Fadel, Paulo Hatz, próprio Leandro Sampaio, que eu peguei um final do seu governo, e depois a cidade começou a entrar numa decadência política. Uma cidade que recebia turistas do mundo inteiro começou a ter a falta do investimento na área do turismo, na área do esporte. Nós temos um clube que tem um patrimônio, que é o Serrano, que muitos clubes da primeira divisão do Rio não têm a metade do patrimônio que o Serrano tem, e estão lá há 10, 20 anos se mantendo na primeira divisão, e o Serrano não consegue retornar à elite. Então começou a ver todas essas necessidades. Situações ocorrendo em áreas de risco na cidade, a população em área de risco crescendo. Então eu peguei essa transição. Nos últimos, eu hoje, que tenho orgulho de ser petropolitano, que é o que esse programa diz, eu peguei aí uma decadência da cidade. Nos últimos 20 anos, Petrópolis regrediu muito, perdeu empresas, o turismo não recebe o devido investimento. Nós vemos a Rua Tereza, o maior polo de modas, um shopping a céu aberto, um dos maiores da América Latina, que também é um ponto turístico, né? Tem gente em várias partes do mundo que veste uma peça, um vestuário fabricado e comprado em Petrópolis. E há quantos anos isso não acontece mais? Então, eu comecei a pegar tudo isso. E hoje eu afirmo para você, voltando à sua pergunta, hoje Petrópolis não tem representatividade. Hoje a população petropolitana não consegue ter voz naquilo que ela anseia como resposta para o que é direito seu, por pagar os seus impostos, por ser um cidadão, uma cidadã. E isso começou a repercutir muito, dando ênfase e destacando ainda mais esse fato de nós estarmos ali dando voz à nossa cidade. Ótimo, ótimo, ótimo. Então você compartilha da ideia também de que, apesar de sermos petropolitanos com orgulho, estamos tristes com o rumo que a cidade está tomando. Tem tomado, tem sido levada, tem sido conduzida? Estamos tristes, e eu não falo por mim. O programa hoje é um termômetro. Nós recebemos cerca de centenas de denúncias semanais, de diversas pessoas, do Duques à Posse, do 1º ao 5º distrito hoje, reclamações em quase todas as áreas, né, de que se refere ao serviço público prestado à população. Então é muito triste a gente ver isso, porque o orgulho de ser petropolitano está ferido. Seja para quem veio de fora, teve esse reconhecimento, como eu, que tenho o maior orgulho, escolhi Petrópolis para viver,
Quando comecei aqui no rádio, tive propostas do Espírito Santo lá em Piúma, São Paulo, mas escolhi Petrópolis para viver. Aqui nasceram meus 3 filhos, Felipe, Josiane e Mateus. Então, assim, é a cidade que eu tenho orgulho, que eu amo, mas esse orgulho está ferido. Volto a dizer o que já falei aqui. Nos últimos 20 anos, a cidade regrediu, perdeu grandes empresas, cresceu o desemprego, mas ainda há tempo da gente resgatar esse orgulho. Inclusive neste ano, esse ano fundamental para isso. Agora eu quero mudar um pouquinho do tema aqui e perguntar sobre os nossos pontos turísticos. Daqui a pouco eu vou voltar para falar da Voz da Cidade. Daqui a pouco eu volto para falar da Voz da Cidade, mas eu quero agora perguntar sobre os nossos pontos turísticos. Quais deles você é mais fã? Daquele momento que, poxa, eu quero parar para refletir um pouco. Vou para o museu, vou para a chamada Praça da Águia, vou para Rua Tereza. Qual que é o seu lugar assim, turístico mais favorito, teu lugar favorito aqui em Petrópolis? Então, Pablo, falar de turismo perto de você, a gente fica até constrangido, né? O cara conhece demais do assunto, formado, enfim. Pablo conhece como ninguém nessa área. Mas falando como um fã, como um admirador, né, apaixonado pelo turismo dessa cidade, eu tenho o Palácio Quitandinha, ao meu gosto pessoal, como uma das arquiteturas mais lindas do país. Eu não viajei muito o Brasil, até porque a profissão não permite, o tempo é muito escasso, a imprensa nos prende bastante. Então eu viajei pouco pelo Brasil, Sul, Nordeste, alguma coisa, mas a arquitetura do Palácio Quitandinha, ao meu gosto, é uma das mais lindas, né? O Palácio Quitandinha, que tem toda aquela história, já teve uma praia artificial ali na frente dele, já teve... Durante o programa, esses programas que você vai acompanhar aqui, o Pablo vai falar muito da história dos nossos pontos turísticos. Mas eu tenho um carinho muito especial pelo Palácio de Cristal, porque em alguns momentos da minha vida, né, eu sentei muito no pátio do Palácio de Cristal, naqueles bancos, para refletir. E algumas decisões importantes a nível profissional, a nível de algumas situações particulares minhas, eu tomei sentado ali em algum banco do Palácio de Cristal. Porque eu tirei aquele lugar como um lugar assim, maravilhoso para reflexão. O Palácio de Cristal é maravilhoso. Então, eu tenho um carinho, um mimo pelo Palácio de Cristal. Tenho a arquitetura do Palácio Quitandinha como uma das mais lindas do país. E claro, né, um amor assim, de paixão pela nossa Catedral São Pedro, Museu Imperial, a Casa de Santos Dumont, o Relógio das Flores. Mas o carinho pelo Palácio e o Palácio de Cristal e o Palácio Quitandinha como a arquitetura mais linda. Ótimo! Nós vamos fazer aqui mais uma breve pausa e voltamos para o nosso terceiro e último bloco no Orgulho de Ser Petropolitano. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Ney, então agora solta o verbo. Como é que você construiu esse bordão? Porque, por exemplo, Wagner Monte era o escracha. Agora você é o solta o verbo. Solta o verbo realmente é um imperativo
que diz para a pessoa falar, que dar voz à Exatamente. pessoa. Então, solta o verbo é isso. Verbalizar, né? Verbalizar. Então, solta o verbo aí. Isso aí saiu assim, bem espontâneo, né? Num dos programas lá no início. E aí, como nós queríamos dividir os quadros do programa, né? Nós temos o quadro das notícias, tem o esporte. E esse quadro que dá voz à população, essa frase acabou ficando marcada. E eu pensei, saiu naturalmente Solta o Verbo, então ficou o nome Solta o Verbo. E esse é o nome do quadro, onde a população participa com a gente, o Solta o Verbo, e ali as pessoas mandam vídeos mostrando problemas, e isso, eles criaram esse hábito de falar durante os vídeos, então são verdadeiros repórteres do programa. A população acabam sendo os nossos repórteres, às vezes eles não têm situação para mostrar, mas eles gravam, né, as reclamações, então ficou realmente verbalizado pela população isso. Então o nome encaixou perfeitamente, o Solta o Verbo, e a gente tem esse quadro aí que é um grande sucesso, é o carro-chefe do programa. Infelizmente, nós não queríamos que fosse, ou queríamos que fosse somente verbalizar os elogios, né, à nossa política, à nossa cidade, mas, lamentavelmente, ainda o forte são as denúncias e reclamações. Certo. Porém, agora nós temos o orgulho de ser petropolitano. O que te dá orgulho de ser petropolitano? É tanta coisa. Nós já falamos um pouquinho da tristeza, de como Sim, a sim. cidade tem sido conduzida. Mas agora, o que te dá ainda, apesar disso, orgulho de ser petropolitano, de estar aqui dia a dia dando voz para os cidadãos, estar aí no cotidiano, valorizando as pessoas, gente da gente? Então, Pablo, o orgulho de ser petropolitano, né, que ainda nos motiva, né, que ainda faz valer essa frase que você citou do hino da cidade, né? Quem pensa que é feliz em outra terra porque ainda não viveu aqui, é porque apesar de tantos problemas, como em todos os lugares tem, né, nós conseguimos ter uma luz no fim do túnel e ver que esses problemas eles podem ser amenizados. E apesar dos problemas que a cidade enfrenta, como qualquer outra, claro, talvez numa proporção menor, apesar de todos esses problemas, isso não apaga o brilho, a história de Petrópolis, né? Isso não apaga esse desejo do turista de vir conhecer essa beleza natural maravilhosa, né? Essa cidade que abraça tanta gente, né? De tantas partes do mundo, com, já disse aqui também, parte da história do país passando por aqui, a casa onde viveu Santos Dumont, Princesa Isabel, Dom Pedro, personagens da história do país. Então, com todos os problemas que a gente briga, e graças a Deus nós temos conseguido resolver muitos deles, a cidade não perde esse brilho. Petrópolis é uma cidade linda, é uma cidade gostosa de você caminhar, de você passear. Então, com vários problemas que ainda existem, nós temos sim muito orgulho de ser petropolitano. E você que ainda não conhece, não sabe o que está perdendo. Venha conhecer Petrópolis e você vai sentir esse orgulho que nós sentimos também. E tem esperança de que pode mudar. Tenho certeza que vai mudar. Essa esperança, ela vem com uma certeza, né? Com uma certeza assim, incrível, porque nós conhecemos o nosso povo, a nossa força. O povo está consciente de que precisa acontecer uma mudança, isso vai acontecer e nós vamos resgatar o brilho que ainda falta. Perfeito, Ney. Quero agradecer aqui a sua participação no Orgulho de Ser Petropolitano, compartilhar com a gente, porque você está no outro papel, né? Você está sempre entrevistando, Agora, ser entrevistado, acredito que você tenha mais possibilidade, mais oportunidade de falar um pouco mais, das pessoas conhecerem o Ney, não o Ney apresentador, mas o Ney entrevistado, conhecer mais um pouquinho do que ele gosta, do que ele faz, do que ele pensa sobre determinados temas que às vezes não são abordados no programa e às vezes até a história dele que você não sabia e você fica sabendo aqui no Orgulho de Ser Petropolitano. Então, Ney, solta o verbo, agradece o pessoal aí e te agradeço também pelo tempo que passamos aqui trocando essa ideia. Pablo, eu que te agradeço, mais uma vez parabenizar aí, cara, fico muito feliz, a TV Petropolitana, nossa TV regional aqui ganha muito com o seu retorno aqui às telas, agradecer ao público, realmente a gente fica um pouco travado aqui, porque o meu programa a gente não tem roteiro, é a voz do povo, é a voz da cidade, a gente solta o verbo ali,
E aí a gente participa aqui, fica um pouco mais retraído, mas muito orgulhoso de ser petropolitano, de participar de um programa como esse. Agradecer aqui a Adriana, pessoal do La Bodega aqui, que nos recebeu muito bem aqui no Pátio Petrópolis, a toda a administração também do shopping. E é mais um local aqui para você conhecer, como tantos na cidade, que tem uma culinária rica, maravilhosa, enfim. Venha conhecer Petrópolis, eu tenho muito orgulho de ser petropolitano. Um abraço a todos. Perfeito, pessoal. Então eu espero que a gente tenha conseguido aí mostrar um pouquinho mais do que é ser petropolitano, do que é ter uma paixão pela cidade e acreditar que as coisas podem melhorar, que as coisas vão melhorar e fazemos cada um a nossa parte. Então, ficamos por aqui. Agradeço também a toda a equipe do La Bodega e do Pátio Petrópolis. E no próximo programa, um novo petropolitano, mais uma pessoa que você vai conhecer um pouquinho da história de mais pessoas que têm orgulho de ser petropolitano. Até o próximo programa. TVC, a TV do Correio da Manhã.